Fala galera, beleza? Tudo bem? Então, hoje eu venho trazer uma história verídica, uma história real, sobre um crime que ocorreu em 2003, né? Um crime que mexeu com a cidade de Porto Velho, porque pela forma que ele foi conduzido, pela forma que foi planejado e pela pessoa que executou, era pela pessoa, na verdade, que planejou e pagou outra pessoa para executar, né? Pagou um pistoleiro, como o pessoal fala muito no interior, né? Pistoleiro. Então, essa história eu decidi compartilhar com vocês. Primeiro, que é uma história que faz presente no passado de Porto Velho, né? Que na época comoveu muitas pessoas devido, eu acho, não ter tido algo tão parecido anteriormente, porque querendo ou não, Porto Velho ainda é uma cidade pequena, né? Se você for analisar em comparação a outras capitais do país. E por conta disso você não vê tantos crimes hediondos, né? Crimes assim de uma grande repercussão, crimes que você vê a maldade mesmo, né? Principalmente um crime que é premeditado, né? Quando você premedita a morte de outra pessoa por algum motivo, né? Em particular, esse que eu vou contar hoje, o motivo foi financeiro, né? A questão de querer ficar com os bens da pessoa. E outra questão também que me faz compartilhar com vocês esse crime é por conta que a pessoa que foi assassinada era uma pessoa muito amiga da minha família, né? Em particular do meu pai. Então, o que seria esse crime? Então, em 2003, aqui em Porto Velho, foi morto, assassinado de forma cruel, né? O fazendeiro chamado Roberto Carlos de Oliveira. 37 anos ele tinha na época, quando ele foi assassinado. Ele é oriundo de Goiás, né? E a família dele é toda de lá. E o Roberto conheceu o meu pai quando criança ainda. Porque o pai dele trabalhou com o meu avô. Então, na época que o pai dele trabalhou com o meu avô, ele era criança e ele conviveu com meu pai também. Então, ambos se conheceram quando crianças. Só que passou o tempo, as coisas mudaram e o meu pai foi reencontrá-lo aqui em Rondônia, já em Rondônia. Isso que eu falo quando eles se conheceram quando crianças, mas lá em Roraima, que meu avô tinha uma terra lá em Roraima, uma fazenda. E eles foram se reencontrar anos depois, mais de 20 anos, 30 anos depois, aqui em Rondônia, em particular em Porto Velho. Na realidade, quando meu pai reencontrou ele, na realidade, o Roberto já morava em Extrema, que é um distrito daqui de Porto Velho, na BR-364, que vai para o sentido Rio Branco, no Acre, né? É um distrito até relativamente grande. E ele estava morando em Extrema, ele tinha uma casa lá em Extrema, e ele também era um fazendeiro lá. Fazendeiro pequeno, né? Ele tinha uma pequena fazenda, criação de gado, coisa normal da época ali da região. E ele tinha a vida dele ali, constituiu a vida dele ali, e ali ele formou uma família, né? Ele já tinha se divorciado de uma outra mulher, que era muito conhecida lá na região, porque ela era uma comerciante lá, né? Não sei se ainda é, né? Eu sei que na época ela tinha um mercado grande lá e tal. E ele se divorciou dessa mulher e casou com uma outra, bem mais nova que ele, salvo engano, acho que ela era 10 anos mais nova que ela. E na época do crime, ela acho que tinha em torno de uns 25 anos, 26, 27 anos, né? Quase 10 anos mais nova que ele. E casou com essa outra mulher, bem mais nova, e com ela teve 2 filhos, né? Uma menina e um menino. Salvo engano, o menino, ele era o caçula, e na época do crime ele já estava com, acho que tinha uns 2 anos por aí, e ela e a menininha já tinham uns 5 anos, né? 5 para 6 anos. E ele era super apaixonado por esses filhos dele, né? Por esse casal de filhos que eles tinham. Era um pai muito presente, né? Eu lembro porque na época, em 2003, eu tinha 12 anos de idade. E vez ou outra meu pai visitava, quando meu pai ia de viagem para Rio Branco, e vez ou outra eu ia com ele também.
E a gente acabava parando lá na casa dele, lá em Extrema, e passava um dia lá, um domingo, almoçava lá, e a gente via lá o relacionamento dele com os filhos. Então você via que ele é um pai bem presente mesmo. Mas certo. E só que em 2003 ele já tinha mudado totalmente a vida dele, do Roberto. E ele já não estava mais morando em Extrema, ele já estava morando em Porto Velho e morando bem próximo da nossa casa, né? A questão, acho que de uns 500 metros ou até menos lá de casa. E o que ocorrera na vida do Roberto, para vocês entenderem o contexto? O Roberto sempre foi um cara que, pelo que eu pouco convivi com ele, né, porque ele também era criança, mas que eu observava, ele tentava empreender, né, ele era comerciante, ele tinha essa veia comercial de empreender e tal. E então ele observava tudo que estava no momento ali, que poderia sair um negócio interessante, que poderia ter uma rentabilidade boa e tal. Então, à época, ele era fazendeiro, né? Fazendeiro lá em Extrema, criava gado, né? Mas sempre estava em busca de outros negócios, né? Sempre em busca de ampliar seus negócios. E só que aconteceu um fato na vida dele que mudou a perspectiva de vida dele, né? A forma que ele via a vida. Por quê? O que mudou na vida dele? Mudou o seguinte: quando ele desconfiou que a esposa dele, a época atual, né, poderia estar traindo ele. Acho que alguém falou alguma coisa no pé do ouvido dele, até porque Extrema, quem conhece Extrema, de Extrema, é uma cidade pequena. Se hoje é pequena, imagine em 2003, mais de 20 anos atrás. Então, era uma cidade muito pequena, então todo mundo se conhecia. Então, provavelmente alguém falou alguma coisa para ele, né? Porque sempre o Roberto viajava, ia atrás dos negócios dele e tal. Então, vez ou outra ele se ausentava. E parece que nessas ausências que a esposa deles aproveitava o momento para se encontrar com outras pessoas. Beleza. Quando ele ficou desconfiado, o que ele fez? Ele não queria mais viver com ela, né? Eu acho, pelo que ele descobriu, né? Não sei o que ocorreu, ele não quis mais viver com ela. Aí ele pensou o quê? Primeiro eu tenho que ter prova que ela tá me traindo, né? Que eu acho que até então era só pessoas comentando. Aí isso aí, pessoa falar, todo mundo fala, né? Tem que ter prova. Aí ele decidiu grampear o telefone fixo da casa dele. Imagina, vamos contextualizar. Em 2003, pouquíssimas pessoas tinham telefone celular. Lembrando que naquela época o telefone celular era caríssimo. Só pessoas com muito dinheiro, grandes empresários, tinham celular. Era muito caro. E fora que era aquele tijolão enorme, né? Isso em 2003. Então o telefone fixo era muito usual ainda. Coisa que hoje já não é mais, né? Mas na época era. Então as pessoas se comunicavam muito ainda através dos telefones fixos de casa ou nos orelhões. Aí ele achou um canal que poderia trazer realmente provas para ele que essa mulher estaria traindo ele. Aí ele decidiu grampear o telefone fixo dele. Eu não sei se ele percebeu na conta de telefone números diferentes ou números corriqueiros que ligava sempre na ausência dele. Poderia ser isso. E daí ele surgiu a ideia, não, então eu vou grampear que eu vou pegar ali, né? Pode ser que tenha sido isso. Então ele grampeou o telefone dele por um período lá, que eu não sei dizer qual período, tá? Grampeou e conseguiu fazer várias gravações com a ajuda de um técnico. E das várias ligações ele conseguiu separar as ligações onde realmente a esposa dele à época marcava encontros com outros homens. E tudo coincidia com datas que ele estava ausente da cidade. Ele pegou todas essas gravações, né? Foi feito várias gravações, tudo em fitas cassete, que na época ainda era fita cassete, não era nem disco, né? Nem CD, era fita cassete ainda. CD ainda estava começando, mas em 2013 a fita cassete ainda estava, se encontrava muito ainda na rua, né? Ainda não tinha sido excluído. E fez um monte de gravações nessas fitas cassete, porque qual era a ideia dele? Eu vou me divorciar dela, vou usar essas gravações demonstrando que ela estava me traindo, para pegar a guarda definitiva, a guarda total dos filhos para ele. Ele não queria deixar os filhos com ela, queria os filhos para ele. Porque nesse momento, qual foi o projeto dele? Eu vou vender essa fazenda aqui em Extrema
vou me desfazer dela, vou vender a casa que eu tenho aqui, vou para Porto Velho. E ele já estava com um projeto de comprar umas terras aqui e no sentido Maitá. Ele já estava com esse projeto. Que inclusive uma vez eu e meu pai fomos com ele visitar essas terras, conhecer as terras. Que a ideia dele era o quê? Plantar soja. Que naquela época estava surgindo já a soja aqui. E ele viu que a soja era um negócio muito lucrativo. E que ia ser um dos pioneiros aqui na região. E ele encontrou essas terras que era propícia para o plantio de soja na época. Então ele já estava com esse projeto. Muito bem. Ele fez essas gravações, constatou realmente as traições, e não era só com um homem, eram vários homens, né? Se percebe muito por essas gravações. E o que ele fez? Eu preciso guardar no lugar seguro, que ela não descubra. E ela até então não sabia que tinha essas gravações. Entendeu? Foi tudo na surdina ali. Aí ele pensou, vou deixar o meu amigo lá de Porto Velho, que é o meu pai. Ele chegou um dia lá em casa e entregou pro meu pai uma caixa, tipo uma caixa de sapato, de papelão, cheia de fita, que eram as gravações. E pediu para ele deixar guardado, que quando fosse o momento ele ia pegar comigo. Quando ele fosse precisar, ele ia pegar com meu pai. Deixa aí guardado que eu sei que aqui, né, ela não vai descobrir que eu tenho essas gravações. Beleza, meu pai foi, eu lembro até hoje que ele guardou em cima do guarda-roupa do quarto dele, tinha um guarda-roupa alto. Guardou lá em cima e passou meses aquelas fitas lá, meses lá, meses mesmo. E ele falou do que era, né? Ele contou pro meu pai que era das traições que a mulher estava cometendo e ele queria aquilo ali como prova. Meu pai, beleza, deixou guardado lá. Nisso, ele vendeu essa fazenda que ele tinha em Extrema, né? Me parece que na época foi na casa de cento e poucos mil reais, que se fosse atualizar para hoje seria na casa de milhões, praticamente, né? Quase bilhões. E eu me lembro bem que essa fazenda dele é praticamente na beira da BR. Então imagina o valor dela na beira da BR, da 364, né? Não era a fazenda que você tivesse que entrar na estrada de chão, em linha. Era na beira da BR. E é bem pertinho da entrada de Extrema. Então o valor dessas terras era muito alto. Então ele conseguiu vender muito rápido essa fazenda. Para você ver como era valiosa, ele vendeu muito rápido. Aí ele vendeu essa fazenda dele e veio embora morar em Porto Velho. Foi morar ali pertinho da minha casa, numa vila de apartamentos que tem ali, que ainda tem até hoje. Só que a mulher dele ficou lá com as crianças. Mas ele já tinha falado para ela que queria se separar, né? Ela já tinha noção disso. Aí o que ela fez? Eu não quero me separar. Aí ela veio com as crianças e tudo para Porto Velho, morar com ele, com a intenção de reconciliação, tentar se reconciliar. Eu não sei se a primeiro momento eles chegaram a se reconciliar realmente, mas eu lembro que ele sempre comentava com meu pai que a intenção dele era ter o divórcio, dar entrada no processo de divórcio. Eu não me lembro se ele chegou a dar entrada, mas eu sei que sempre estava essa conversa de dar entrada no processo de divórcio, que as fitas iam ajudar ele nesse processo para ele pegar a guarda das crianças para ele. Nisso que ela veio morar com ele para cá, junto com as crianças, tentando forçar uma reconciliação, e lógico que ele aceitou que estava com os filhos, né? Ele vendeu essa casa dele lá em Extrema, certo? Passou meses. Isso eu estou contando tudo pela minha ótica de criança, da minha lembrança, tá? Tudo porque eu me lembro do momento que ocorreram. Passado meses, não sei se meses ou anos, não sei afirmar o certo, chegou uma data em 2003, salvo engano, acho que entre o dia 19 ou foi dia 20 de janeiro de 2003. O meu pai, na sexta-feira, tinha me prometido o seguinte: que no sábado de manhã, no dia seguinte, no sábado de manhã, ele iria me ensinar a dirigir o Fusquinha que ele tinha. Eu era doido para aprender a dirigir, né? Moleque de 12 anos. E meu pai era caminhoneiro, então ainda é, né? Caminhoneiro. Imagina, então a gente já nasce com a vontade de dirigir desde criança, né? Então eu era doido para aprender a dirigir. Aí meu pai tinha me prometido: não, amanhã de manhã eu vou te levar no Fusquinha para eu te ensinar na rua a dirigir. Imagina, eu vou dormir naquela ansiedade danada, para no outro dia eu nem cedo levantar
Então por conta disso também ficou bem ativa a minha memória da situação, daquele momento que ocorrera naquele dia, devido também a essa situação que eu ia aprender a dirigir. Certo. E beleza, passou a sexta-feira. Quando amanheceu bem cedo, no sábado, eu acho já por volta das 6 e pouco da manhã, a mulher dele batendo lá no portão da casa, lá de casa, batendo, chamando pelo nome do meu pai. Chamando, desesperada, assim, meio desesperada e tal. Aí meu pai foi atender para ver o que tinha acontecido, né? E ela falou: sequestraram o Roberto. Aí meu pai: mas como? Né? Ontem, aí ela foi contar a versão dela. Não, ontem à noite entraram no nosso apartamento, nos renderam, aí me levaram junto, deixaram as crianças ali com um bandido ali cuidando deles ali no apartamento, e levaram ele com a intenção de roubar o dinheiro que ele tinha pego da fazenda e o caminhão, não sei o que. Que o Roberto tinha um caminhão, ele não tinha se desfeito do caminhão dele, ia usar o caminhão dele pro dia a dia dele. E aí, segundo ela, esses bandidos colocaram eles dentro do caminhão e forçaram ele a dirigir até um lugar que ela não sabia dizer onde era, bem distante de Porto Velho. E lá, só que na hora que eles desceram, parece que o bandido, segundo ela, né, o bandido se distraiu e ela conseguiu fugir a pé. E de lá pegou uma carona e conseguiu chegar na casa dela. Isso foi a história dela que ela contou a princípio com meu pai. Então vamos na delegacia. Aí aquele corre, foi na delegacia, registrou um boletim de ocorrência lá no 3º DP. Quem que lembra do 3º DP? Ali na esquina da Avenida Amazonas com a rua Salgado Filho. Bem de esquina ali, hoje já é um terreno baldio. Ali tinha um 3º DP, né? 3ª Delegacia de Porto Velho. Era lá. Registrou o boletim de ocorrência como um sequestro e tal, que ela não sabia afirmar qual era a intenção dos caras, né? Então, a princípio, estava tratando-se ali de roubo, de sequestro, alguma coisa nesse sentido, até por conta de ter dinheiro. E a polícia, beleza, aí começou o processo de investigação. Vamos investigar o que está ocorrendo. E ela foi dar o depoimento dela. Começou aí ela explicou que ela conseguiu fugir, escapou e tal. Aí quem assumiu a investigação na época foi um delegado muito conhecido aqui em Porto Velho, devido à sua competência. Era o delegado César Pisano, que já é falecido, infelizmente, que há alguns anos atrás, acho que em 2015 ou foi 2018, não lembro, ou foi até antes disso, assassinaram ele, mataram ele também na rua, né? Ele assumiu essa investigação, ele e a equipe dele de investigadores, e começaram a buscar, a entender o que teria ocorrido, né? Por que alguém queria sequestrar o Roberto? Por quê? Né? Qual era a intenção? E por que a mulher dele conseguiu fugir? Como ela conseguiu escapar? Né? Se ela estava como refém também junto ali, né? E tinha várias questões que não estavam se encaixando na história dela. Tinha vários pontos que não estavam fechando. Só que aí, passado algum momento do mesmo dia, encontraram o corpo dele. Os moradores ao redor acharam o corpo dele próximo ao caminhão dele, com um tiro na cabeça e outro na mão, e acionaram a polícia. Quando a polícia chegou, fez a identificação e identificaram que era ele, era o corpo do Roberto. Então já não era mais um sequestro. Em tese, a princípio, seria um latrocínio, porque segundo a mulher dele, o Roberto tinha um dinheiro guardado, escondido dentro do caminhão. E quando a polícia foi vasculhar o caminhão, o dinheiro já não estava mais lá. Aí caracterizou-se a princípio como um latrocínio. Então eles foram, roubaram, mas não roubaram o caminhão, deixaram o caminhão lá mesmo, mas só roubaram o dinheiro. E segundo ela, me parece que era em torno de 2.000 a 3.000 reais que estava escondido lá sob o solo do tapete do caminhão, né, embaixo. Parece mais ou menos um valor desse, de 2 a 3.000 reais. E eles subtraíram, né, os bandidos. Só que tinha outras questões também que o delegado desconfiou, que não estava batendo com a história dela. E até então o delegado não sabia da existência dessas gravações que demonstravam a traição dela. Até então ele não tinha conhecimento disso. Uma coisa que chamou a atenção também do delegado é que ela sempre afirmava
quando falava do Roberto, colocava ele como já morto, na forma de ela falar dele. Se ela não estava no momento da execução dele lá, como ela poderia afirmar que ele já estava morto antes de eles encontrar o corpo dele? Então, nos primeiros momentos que ela deu o depoimento dela, ela já afirmava que ele estava morto. Ela se contradizia nisso. Então isso acendeu uma lâmpada de alerta na cabeça do delegado. Opa, tem alguma coisa aqui que não faz sentido. E depois encontraram o corpo dele, né? Então daí você já percebe que tem algo estranho, tem algo que ainda está escondido nessa história, que não está batendo. Aí chegou a vez do meu pai prestar depoimento pro delegado. O delegado convocou meu pai, porque meu pai também foi junto com ela lá para fazer o boletim de ocorrência, e ela colocou ele como um amigo muito próximo do Roberto. Ele chamou meu pai para contar a história ali, para entender o contexto do Roberto ali. E meu pai foi falando, e até chegar ao ponto que ele disse, não, ele estava em processo de separação. Por isso que ele estava morando ali em Porto Velho, morando numa vila de apartamento, já tinha vendido a fazenda dele, tinha esse dinheiro, que ele estava pegar esse dinheiro para comprar outras terras. E ele estava no processo de separação dela porque ele descobriu que ela estava traindo ele com outros homens. E inclusive ele gravou essas traições e grampeou o telefone dele e conseguiu essas gravações. E que por sinal ele deixou, isso meu pai falando pro delegado, e por sinal ele deixou essas fitas comigo, tá lá em casa guardada. As fitas dessas traições, demonstro, e ela ligando pro pessoal, os caras ligando pra ela e ela ligando pra eles e combinando encontro e tudo. Aí o delegado, opa, o senhor pode trazer pra mim essas fitas pra eu escutar? Posso. Aí meu pai foi, junto com os outros policiais, foram lá em casa e buscaram as fitas. Eu lembro até hoje, meu pai chegando dentro do carro da polícia civil. Naquela época eles andavam muito num Corsa é Celta, não, acho que é o Celta, que na época não era o Celta da lanterna redondinha, era um Celta que tinha lanterna lateral alta, que era um modelo novo. E a polícia só andava naqueles carros preto, todo preto, viu, fumê, aquele negócio, sem placa, sem nada. Aí eu lembro que meu pai chegou no carro daquele com 2 policiais dentro, e entraram direto pra dentro de casa. Eu tava bem na frente de casa e ele entrou. Aí foram lá em casa, eu vi que ele pegou a caixa junto com o policial e botaram dentro do carro e foi embora. E voltava pra delegacia, lá pra delegacia de homicídios. Chegando lá, o delegado escutou ele escutou fita por fita, uma de cada vez, para entender o contexto, né? E o meu pai me relatou pra gente que quando ele terminou de escutar a fita, ele falou assim o seguinte: a principal suspeita que tenha matado o Roberto, ou mandado matar, é a esposa dele. Tenho quase certeza disso. Vamos pressionar ela. E nisso eles começaram um processo de fazer uma pressãozinha nela ali, para tentar ela ver se ou ela confessa ou ela diz quem realmente matou ele, que não estava até então não se sabia, não tinha esse vestígio de nada, de ninguém tenha matado ele. Não tinha encontrado nada ainda estava só com base na história dela. E agora encontrado o corpo, e agora a questão das fitas gravadas. E nisso, naquele processo de interrogatório, tudo, aí uma hora o delegado decide, não, vamos fazer o seguinte. Botou ela dentro do carro, junto com os outros policiais, ele junto. Vamos lá até o local onde foi encontrado o corpo. Vai que a senhora lembre de alguma coisa lá, que possa nos ajudar a investigar. E, conforme relatado pelo delegado, e pelo meu pai também, ao longo, quando ia se aproximando do local, eles começaram a pressionar ela, afirmando que eles já sabiam que ela tinha mandado matar ele, que não adiantava mais mentir. E ela, no ato de desespero, caiu no conto do vigário e acabou confessando. E disse o que realmente aconteceu. Para vocês entenderem o que realmente aconteceu, segundo ela mesma, confessou para o delegado. Ela já sabia que ia perder tudo, né, nesse processo de separação, e ela decidiu, por bem, e achando que tem direito a isso, a mandar matar ele. Para ficar com os bens dele, né? Os bens que ele tinha. Somente com o dinheiro da fazenda que ele ainda tinha em conta. Que ela sabia que ele tinha vendido. Sabia que o dinheiro ainda estava em conta. E era um dinheiro na época muito vultoso. Um dinheiro, né? Não era pouco dinheiro.
Aí ela começou aí já de imediato ela quis vir morar aqui em Porto Velho com a desculpa de reconciliação, mas já com a intenção de planejar a morte do Roberto para ficar com o dinheiro dele. Quando ela vem para cá, ela começa a buscar alguém para matar. E o histórico da família dela já é uma família muito problemática, muito violenta lá em Extrema. Todos conhecem os parentes dela, os irmãos dela lá em Extrema, e dizem que eles são violentos. Então já tem um perfil, né, na família. E quando ela chegou aqui, alguém indicou para ela, eu não me lembro se foi primo ou irmão dela que mora aqui, indicou uma pessoa que poderia ajudar ela nisso. Que essa pessoa foi um senhor chamado Mauro. Esse Mauro tinha uma ficha corrida nos presídios, entrava e saía preso, principalmente por homicídio, que inclusive ele já tinha sido condenado anos antes disso, já tinha cumprido pena por ter matado o próprio padrasto dele, ter matado o padrasto dele. E alguém indicou esse cara falando que ele era um pistoleiro, que ele poderia fazer esse serviço. E ela foi atrás dele. E ele morava num bairro na época muito violento. Hoje ainda é um pouco, mas não tanto como era antes. O bairro chamado Ronaldo Aragão. Ela foi até um bar onde normalmente ele ficava, conversou com ele e combinou como é que seria feito, como é que seria executado o Roberto. No planejamento deles era o seguinte: primeiro ela arranjou dinheiro, eu acho no valor de 300 a 400 reais, alguma coisa assim, para ele comprar um revólver, porque ele precisava de um revólver para matar, um 38. E ela prometeu para ele que ia pagar 3 mil reais pela execução do Roberto, que era o valor que estava escondido dentro do caminhão. Então ele teria que realmente fazer todo esse processo e pegar o dinheiro do caminhão, que aquele dia que ele pegasse no caminhão era dele, que era o pagamento pela morte do Roberto. E assim eles acordaram e começaram a organizar a data, até que fecharam esse dia, que eu acho que, se não me engano, acho que foi dia 19, que foi no caso na sexta-feira, né, de janeiro de 2003. Qual foi o combinado dela? Ela falou assim: tal horário, eu acho que por volta de umas 10 horas da noite mais ou menos, ela falou: eu vou deixar o portão da vila entreaberto. Por quê? O portão lá dessa vila de apartamentos é aquele portão que você só, se você está por fora, você só consegue abrir com a chave. Ele não tem trinco. O trinco é só por dentro. E ele é todo fechadão, aquele portãozão todo fechado, né? Igual de presídio. Aí ela falou: eu vou deixar o portão entreaberto, tal horário, e você entra. E você simula um roubo, um assalto. E diz, no momento lá, que você está invadindo, vai matar ele porque alguém encomendou o inimigo dele. E realmente foi o que ele fez. Ele, junto com a mulher dele, ele pegou a mulher dele de compasso, entraram lá, anunciaram o assalto, renderam o Roberto, renderam a mulher dele e as crianças. E falaram pro Roberto que alguém tinha encomendado a morte dele. Mas se ele fosse tranquilo no momento ali, ele poderia não executar, para tentar acalmar o Roberto, para não acontecer algo que saísse do controle, né? Considerando que só tinha ele armado lá, só esse cara, esse Mauro, junto com a mulher dele. E fez tudo aquele terrorismo, pegou as crianças, deixou acho que no quarto lá trancada, deixou a mulher dele junto para cuidar das crianças, e pegou o Roberto e a mulher dele, a esposa dele, e colocou dentro do caminhão, falando que ia levar para um lugar. Nisso botou o Roberto para dirigir o caminhão, a esposa dele no meio e ele na ponta, com a arma em punho, ameaçando todo o tempo ali armado. Até então o Roberto não sabia que a esposa dele estava envolvida naquele crime, que ela que tinha planejado aquilo. Até então não. Então ele imaginava que também ela era vítima. E ela mesma conta no depoimento que na hora que foi anunciado o assalto, e ele disse, e o bandido falou: não, alguém encomendou a sua morte, o seu inimigo seu. Ele questionou: mas que inimigo? Que eu saiba, não tem nenhum inimigo. E sendo que o inimigo estava do lado dele, né? Muito bem, botou ele dentro do caminhão e eles foram dirigindo em direção a esse bairro do próprio Mauro, Ronaldo Aragão.
chegando numa rua lá isolada, que na época é isolada, hoje já não é mais, que é a Rua União, que é só uma rua cheia de mato e de cascalho. Mandou parar o caminhão, pediu pro Roberto descer e ela também. E o Roberto saiu à frente, entrando no mato em direção, e ela atrás e o rapaz no fundo, né, armado, o tal do Mauro. Andou um pouco de metro para dentro assim. Aí eu não me lembro ao certo se ele perguntou dela se era para executar ou não. Então eu não sei te dizer se o Roberto morreu sabendo ou não que a esposa dele estava envolvida naquilo. Só sei que no momento lá ele mandou o Roberto ajoelhar e deu um tiro na cabeça e um tiro na mão. E ele morreu na hora. Antes de ela confessar, outra questão que o delegado tinha se questionado é que ela alegou que ela tinha fugido. Na hora da distração ali, que o bandido em tese tinha se distraído, ela conseguiu sair correndo pelo mato até conseguir uma carona e chegar na casa dela. Só que o delegado tinha reparado que ela não tinha marca nenhuma de arranhão, porque se você vai correndo no meio do mato, você pode cair, você pode arranhar o joelho, você pode se arranhar com a vegetação, e não tinha marca de nada, de arranhão nenhum. Que é outra coisa também que o delegado ficou se questionando. Então ela, segundo ela, o Mauro executou, né? Executou ele lá na frente dela. E dali eles saíram, pegaram um táxi. O Mauro foi para casa dele e ela foi para casa dela. Lá a mulher saiu, né? A comparsa do Mauro saiu de lá, as crianças já estavam tudo lá. E ela voltou para casa e aí ela começou a montar a simulação toda da história. Que aí volta pro que eu comecei falando, que ela vai primeiro lá com meu pai e dali começa todo o processo de manipulação para poder conseguir escapar da verdade. Só que o fato principal que colaborou para o delegado concluir que ela tinha mandado matar ele foi as fitas. E essas fitas que ele gravou, que em tese seria a prova para ele conseguir a guarda das crianças, que à época, salvo engano, o Código Civil ele tinha uma brecha ali que em caso de traição e o marido ou a mulher conseguisse comprovar que está sendo traído, era a causa da pessoa perder a guarda, no caso a mãe perder a guarda das crianças. E outro fato também que iria ajudar nisso é que ela dependia totalmente dele, ela não trabalhava e ele era o provedor da casa. Então se ele separasse dela, ela não ia ter condições de manter as crianças, né? Isso na época, hoje eu acho que já não cabe mais, acho que mudou totalmente isso. Mas aquelas fitas que em tese seria as provas, ele conseguia as guardas das crianças, na realidade foi prova para comprovar a culpa da mulher dele na morte dele mesmo. Então ele mesmo criou a prova que futuramente, poucos meses depois, iria ajudar para descobrir quem realmente tinha matado ele, que era a própria esposa. Então esse crime na época repercutiu em todos os jornais locais aqui, nos jornais impressos, na televisão, na rádio, né? Que foi inclusive tem um site na época, que inclusive foi um dos sites que eu encontrei, que eu fui buscar na internet para ver se achava reportagem, vídeos. Eu não achei nenhum vídeo de reportagem das televisões da época, no YouTube, nada, não achei, né? Eu até tentei falar com algumas emissoras se eles conseguiram buscar no arquivo, e a maioria não tem mais arquivo dessa época, 2013, muitos anos. Imagina guardar todo esse conteúdo de lá pra cá, né? Não faz sentido. E aí eu encontrei só essa reportagem nesse site, que aí fala de toda a situação que ocorreu. Inclusive a manchete, o título da reportagem, eles botam: a trama macabra que culminou na morte do fazendeiro, né? Ou seja, a própria esposa arquitetou todo o crime ali para executar o próprio marido, visando o dinheiro dele. Mas uma outra coisa que me deixou muito triste nesse assassinato do Roberto, além do assassinato em si, né, de tudo isso que ocorreu, e para mim e comigo foi a primeira vez que eu tive contato com a morte de alguém muito próximo. Eu lembro que a minha mãe e meu pai não deixaram a gente ir, nem eu nem minha irmã, ir pro velório, que fizeram um velório aqui em Porto Velho. Depois eles fizeram o translado do corpo para Goiás, para ser enterrado lá
na terra natal dele, né? Os pais dele vieram para levar ele para lá, então não deixaram a gente ir, porque era curioso que só, né? E era a primeira vez que tinha acontecido uma questão de morte tão próximo da gente lá em casa, naquela época, né? Mas uma outra coisa que me deixou, hoje eu penso, né, e para mim não faz muito sentido, é que depois ela foi julgada posteriormente, tudo, né? Eu não me lembro, eu acho que ela chegou a cumprir antes do julgamento, eu acho quase um ano ou mais de um ano de pena. Ela ficou presa aqui no presídio em Porto Velho, que é presídio feminino que ficava ali na Farquhar, antigamente, agora não tá mais lá, né? E depois ela foi julgada, eu acho que ela pegou uma pena de 10 anos, ou foi 15 anos, foi alguma coisa assim, né? Ela foi condenada, tudo, né? O Mauro também foi condenado. E agora a mulher do Mauro, não sei se a polícia conseguiu pegar ela, né? Mas eu sei que o Mauro foi condenado. E inclusive o Mauro, anos depois, parece que ele já tinha AIDS e ele morreu de AIDS aqui no Cemetrô. Anos depois que ele foi condenado, depois a gente chegou a notícia pra gente que ele tinha morrido no Cemetrô com AIDS. Aí a família entrou em outra briga judicial depois que a mulher dele foi condenada, que era pela guarda das crianças. A família dele, os pais deles, do Roberto, entrar com uma ação judicial aqui em Porto Velho, né, aqui em Rondônia, para pegar a guarda das duas crianças. E se eu não me engano, eles entraram com uma primeira ação e eles ganharam em primeira instância, que inclusive as crianças foram até morar com eles lá em Goiás. Só que a avó materna entrou com uma ação recorrendo dessa decisão e ganhou em segunda instância. E as crianças voltaram a morar com a avó materna lá em Extrema, e até hoje elas estão por lá ainda. Morar lá em Extrema com a avó materna, enquanto a mulher, a mãe deles, estavam presa ainda, né? Ela estava presa. Aí o que me chama a atenção é assim: imagina você é criança, igual eles, na época a mais velha tinha 5 anos. Vai chegou um dado momento que a criança saber o que aconteceu com o pai dela, porque eles eram muito apegados. O Roberto, pra onde ia levar aqueles meninos? Levava pra tomar sorvete, era direto, sempre passeando com as crianças. Era muito apegado a eles dois, porque o sonho dele era ter filho. E diz que parece que foi um dos motivos que ele separou da primeira esposa dele, que a primeira esposa dele não podia ter mais filho, que era bem mais velha que ele. Aí quando ele casou com essa outra esposa, com essa outra mulher, uma das coisas que ele queria era ter filho, e ele teve. Aí imagine como é que ficou a cabeça dessas crianças depois de saber que a própria mãe matou o pai. E eles estão convivendo com essa mãe. Como é que seria essa relação? Porque mesmo que a princípio a avó ali esconda, conforme tira o outro, vai chegar um momento, principalmente em Extremo, que todo mundo soube disso, desse crime ocorrendo, e todo mundo sabia quem eram as pessoas envolvidas. Chegar um momento que algum outro vai contar. No momento ali, aquela criança vai virar adolescente, vai virar adulto e vai saber da verdade. E como é que ficaria a cabeça disso? Uma criança dessa, uma situação dessa? Tem que dividir o mesmo teto, que eu sei que depois, passado acho que um terço que ela cumpriu de pena lá, que ela foi solta, né? E começou a responder em liberdade, e ela voltou a morar em Extrema, junto com a mãe dela e com os filhos, né? Aí eu te pergunto, o juiz que decidiu isso, ele não pensou lá na frente. Ele não pensou como é que psicologicamente ia ser essa relação, porque era bem menos doloroso manter as crianças com os avós paternos do que com a avó materna, porque com a avó materna ia conviver com a mãe que matou o pai deles, e isso ia transformar o que essas crianças? Como é que ia ser isso, né? Como é que futuramente essas pessoas, quando crescessem, iam saber lidar com essa situação? Como é que ia ficar o psicológico, né? Principalmente se essas crianças for ver as matérias da época e entender que na realidade a mãe não matou o pai por uma questão de defesa, por uma questão que ela era abusada, por uma questão de violência, mas matou o pai por questões financeiras, querendo ficar com o dinheiro do pai deles, que inclusive perdeu. Eu não sei como é que ficou a questão da herança também. Aí depois a gente perdeu o contato com os pais, com a família, né, deles.
que ele morava em Goiás, e passou o tempo e acabou perdendo contato. Hoje em dia a gente não tem contato nenhum. Então a gente não sabe como é que se desenrolou a questão da herança e tal. Não sei como é que ficou esse dinheiro também. Eu sei que na época do assassinato eles venderam o caminhão do Roberto até. Venderam o caminhão até para levantar dinheiro para levar o corpo dele lá para Goiás. Então esse foi o desfecho desse crime que aconteceu aqui em Porto Velho, né? Desse crime, como o site colocou lá, macabro, né? Foi uma trama macabra que culminou na morte do Roberto Carlos de Oliveira, né? Acredito que muitas pessoas daqui vão lembrar desse caso aqui em Porto Velho, né? E que para mim foi algo mais pesado, porque era a convivência nossa ali, era amigo nosso da família. Então eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? Gostado dessa história, desse crime, gostado assim de entender o contexto desse crime hoje, sob a minha perspectiva, uma pessoa que era próxima, uma pessoa que era amiga, né, da família lá dele. E espero que vocês tenham curtido. E se vocês quiserem mais conteúdo de crimes antigos aqui Porto Velho já passou por muitas situações de crimes nesse sentido, passionais, patrimoniais, né? Tem uns crimes aí por passar de Porto Velho que é um pouquinho pesado, né? Até um dia desse eu vi no Instagram uma pessoa postou um crime que aconteceu também já faz uns mais de 20 anos, quase 30 anos. Acho que foi em 98, alguma coisa assim, que o pai matou a própria filha, e ele tratava a filha como mulher. Muita gente lembra desse caso ainda, e até hoje esse homem que matou a filha trabalha no mesmo segmento que já trabalhava na época e tem a mesma empresa até hoje. Cumpriu a pena dele, lógico, né, tudo, mas já tá solto e tá vivendo tranquilamente. E a filha dele tinha, acho que na época era menor de idade ainda, acho que tinha 17 ou 18 anos, alguma coisa assim, na época. Então é isso. Então, para mais conteúdo nesse sentido aí de crimes, somente aqui de Porto Velho, né? Deixa o seu comentário aí, se gostou, se achou interessante, se lembra desse caso, né? Se lembra desse crime que ocorreu em 2003, né? Se tem algum outro crime que você recorde, quer que eu comente, quer que eu busque, né, para essa história, bota aqui no comentário. E também se inscreva no canal. Vez ou outra eu estou começando a produzir uns vídeos aí e tal, e a minha intenção é produzir vídeo nesse sentido, tanto de curiosidade, como questões misteriosas, de mistério, de contos, de espiritualidade. Então mescla vários tipos, segmentos de conteúdos aí, que é o que eu gosto de acompanhar e de consumir, né? Somente questões de mistério, questões de espiritualidade, né? De terror. E de crimes também, que esse tipo de crime que mexe com nossa forma de ver as pessoas, forma de ver as relações que nós criamos, os laços que nós firmamos, né? E sempre nos acende um alerta, né? Até que ponto nós podemos confiar na pessoa que está ao nosso lado? Até que ponto realmente aquela pessoa é de confiança? Certo? Então comente, compartilhe, curta esse vídeo e até o próximo.